Então, vamos para o nosso último bloco de processo civil e este tema caiu na prova objetiva do CFO 2024. Então, este tema caiu na prova objetiva do CFO 2024, para aqueles que irão ingressar em 2025. Então, olha aí, dos deveres das partes e de seus procuradores. Estão na tela com vocês, dos direitos das partes e de seus procuradores. Artigo 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: 1. Expor os fatos em juízo conforme a verdade. Não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento. 3. Não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito. Guarde o inciso 4º. Cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais de natureza provisória ou final e não criar embaraços à sua efetivação. 5. Declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva. Então, aí são deveres das partes. Mas olha o que está de azul. Cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais de natureza provisória ou final e não criar embaraço à sua efetivação. Continuando. Inciso 6. Também está de azul. Não praticar inovação ilegal ou no estado de fato de bem ou direito litigioso. 7. Informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário e no caso do parágrafo 6º do artigo 246 deste Código, da administração tributária para recebimento de citações e intimações. Então, por que eu falei para vocês memorizarem o inciso 4º e 6º que está em azul? Porque foi eles que caíram na prova do CFO 2024 para ingresso em 2025. Na prova objetiva que ocorreu em 2024. Diz assim: nas hipóteses dos incisos 4º e 6º, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. Então, daqui a pouco, vamos ver a litigância de má-fé. Então, o examinador, ele traz hipóteses de litigância de má-fé, traz outras hipóteses que estão aí mesmo no artigo 77 e te pergunta assim: quais são ato atentatório à dignidade da justiça? E foi o que caiu na prova. Teve um rol lá de incisos e perguntava daquele rol quais eram ato atentatório à dignidade da justiça. E você tinha que marcar as hipóteses que estão descritas no artigo 77, inciso 4º e inciso 6º. Então, vamos de novo lá. Artigo 4º e inciso 6º. Artigo 4º. Cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais de natureza provisória ou final e não criar embaraço à sua efetivação. E o 6. Não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. Essas são as hipóteses de ato atentatório à dignidade da justiça. E esse tema, olha para vocês verem, meus amigos e minhas amigas, eu coloquei no simulado de prova oral para o CFO. E perguntei quais eram os atos atentatórios à dignidade da justiça prevista no tema do edital e as suas consequências. Eu dei um plus. E aí, o candidato, né, tinha que falar no treinamento que ato atentatório à dignidade e justiça eram aquelas hipóteses do inciso 4º e 6º e falar das consequências que vamos ver até agora, que vamos ver na sequência, como multa de até 20%,
Ressalvada ainda a possibilidade de punição na esfera civil e penal, e que essa multa ela não vai para a parte, como vai a multa da litigância de má-fé. Essa multa vai para o ente público. Então, enquanto a multa do ato atentatório à dignidade da justiça é até 20%, na litigância é até 10%. Enquanto a multa no ato atentatório à dignidade da justiça vai para o ente, na litigância de má-fé, que são outras hipóteses, vai para a parte. Então, olha aí como há diferenças nas consequências do ato atentatório à dignidade da justiça e da litigância de má-fé. Mas vamos ver tudo isso que eu disse aqui agora. Então, olha lá. Parágrafo 2º. A violação ao disposto nos incisos 4º e 6º constitui ato atentatório à dignidade da justiça. Então, lá. A violação ao disposto nos incisos 4º e 6º constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais cíveis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até 20% do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. Não sendo paga no prazo a ser fixado pelo juiz, a multa prevista no parágrafo 2º será inscrita como dívida ativa da União ou do Estado após o trânsito em julgado da decisão que a fixou, e sua execução observará o procedimento da execução fiscal, revertendo-se aos fundos previstos no artigo 97. A multa estabelecida no parágrafo 2º poderá ser fixada independentemente da incidência das previstas nos artigos 523, parágrafo 1º, e 536, parágrafo 1º do CPC. O 523 do CPC trabalha a cobrança, né, o procedimento de execução de quantias devidas. E o 536 trabalha as obrigações de fazer ou não fazer. Se você não cumpre, não paga a quantia devida e não faz ou deixa de fazer o que foi imposto, você tem uma multa. E essa multa é acumulada com a multa do ato atentatório à dignidade da justiça. Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa prevista no parágrafo 2º poderá ser fixada em até 10 vezes o valor do salário mínimo. Aos advogados públicos ou privados e aos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não se aplica o disposto nos parágrafos 2º a 5º, devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, ao qual o juiz oficiará. Parágrafo 7º. Reconhecida violação ao disposto no inciso 6º, o juiz determinará o restabelecimento do estado anterior, podendo ainda proibir a parte de falar nos autos até a purgação do atentado, sem prejuízo da aplicação do parágrafo 2º. Parágrafo 8º. O representante judicial da parte não pode ser compelido a cumprir a decisão em seu lugar. Tranquilo? Beleza? Então vamos lá aqui. Lembre-se que o ato atentatório à dignidade da justiça são duas hipóteses, aquelas do inciso 4º e 6º, e a consequência, além da responsabilidade penal e civil, é uma multa até 20% do valor da causa, e essa multa vai para um fundo do ente e não para a parte. Diferente da litigância de má-fé, que a multa vai para a parte, a multa é até 10%, e são outras hipóteses que configuram a litigância de má-fé. Tranquilo? Beleza? Então fica atento aí. Tema quente, caiu na prova objetiva do CFO que ocorreu em 2024. Artigo 78, né, na tela com vocês. É vedado às partes, a seus procuradores, aos juízes, aos membros do Ministério Público e da Defensoria Pública e de qualquer pessoa que participe do processo empregar expressões ofensivas nos escritos apresentados, quando expressões ou condutas ofensivas forem manifestadas oral ou presencialmente, o juiz advertirá o ofensor de que não as deve usar ou repetir, sob pena de lhe ser cassada a palavra. Parágrafo 2º. De ofício ou a requerimento do ofendido, o juiz determinará que
que as expressões ofensivas sejam riscadas e, a requerimento do ofendido, determinará a expedição de certidão com o inteiro teor das expressões ofensivas e a colocará à disposição da parte interessada. Beleza? Tranquilo? Então, aí nós encerramos aí a regulamentação do ato atentatório à dignidade da justiça e passamos aí a responsabilidade das partes por dano processual. De forma que o artigo 79 vai dizer: responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente. Tranquilo? E, destacando, vamos destacar o princípio da cooperação, que nós já estudamos no primeiro bloco, o princípio da boa-fé, que nós estudamos também no primeiro bloco. Né? Então, aí, o ato atentatório de dignidade da justiça e a litigância de má-fé está relacionado com o princípio da boa-fé, com o princípio da cooperação, que é trabalhado lá nas normas fundamentais do direito processual civil. Beleza? Então, agora vamos trabalhar, né, a litigância de má-fé. E é aquilo que eu falo com vocês. A litigância de má-fé, em provas, eles tentam confundir com o ato atentatório à dignidade da justiça, que acabamos de ver. Então, são hipóteses diferentes e consequências diferentes. Olha as hipóteses aí na tela. Considera-se litigância de má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso. Então, deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, alterar a verdade dos fatos, usar do processo para conseguir objetivo ilegal, opuser resistência injustificada ao andamento do processo, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. 6. Provocar incidente manifestamente infundado. 7. Interpor recurso com intuito manifestamente protelatório. Então, você pode ser indagado em uma prova oral para falar de 5 hipóteses que configura litigância de má-fé, bem como a consequência da litigância de má-fé, ou até mesmo a comparação das hipóteses de ato atentatório de dignidade da justiça com as hipóteses de litigância de má-fé e bem como aí as consequências. Por isso que no nosso simulado nós fizemos uma questão trabalhando esta temática. Beleza? Artigo 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa que deverá ser superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que essa sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. Parágrafo 1º. Quando forem 2 ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligarem para testar a parte contrária. Olha aí uma questãozinha, né? 2024. O autor ou réu interveniente que litigar de má-fé deverá responder por perdas e danos. A respeito da responsabilidade das partes processual, o Código de Processo Civil dispõe que, então, o autor, réu ou interveniente que litigar de má-fé deverá responder por perdas e danos. A respeito da responsabilidade das partes por dano processual, o Código de Processo Civil dispõe que o litigante é considerado de má-fé quando menciona em suas manifestações precedentes e inexistentes, né? Então, nós temos aí, porque se ele diz precedente inexistente, ele está exatamente aí, né? Não falando com a verdade. Beleza? Tranquilo? Olha lá, B. O valor das sanções impostas ao litigante de má-fé reverterá em benefício de fundo especial mantido pelo tribunal. Não, o valor vai para a vítima.
O abuso processual deve advir de atos de má-fé cometidos pela parte em um mesmo processo para ocorrer caracterização de um dano, também não. As duas hipóteses existentes da litigante de má-fé são a interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório e o uso de processo para conseguir objeto ilegal. As duas hipóteses existentes, não, nós vimos, né, que não são só duas hipóteses, são várias hipóteses. Olha aí, são 7 hipóteses, beleza? São 7 hipóteses. E olha lá, de ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa que deverá ser superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que essa sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. Né? Então, nós temos aí, né, essa disposição. Olha lá, considera-se litigante de má-fé, exceto, né, aí você vai ter interpor recurso contrário à jurisprudência dominante do tribunal a que se dirige. Então, deduzir pretensão de defesa contra texto expresso em lei, alterar a verdade dos fatos, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, provocar incidente manifestamente infundado, né? Então, quando você vai aqui, ó, todas as hipóteses estão aí no artigo 88, né? Então, quando fala aí no inciso 7, é interpor recurso com intuito manifestamente protelatório. É mais amplo do que foi colocado na assertiva. Por isso que ela está errada. Beleza? Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 vezes do valor do salário mínimo, igual o ato atentatório à dignidade da justiça. O valor da indenização será fixado pelo juiz, ou caso não seja possível mensurá-lo, liquidá-lo por arbitramento ou procedimento comum nos próprios autos. E aí está para vocês aí a diferença básica que você pode falar em uma prova oral com relação ao ato atentatório à dignidade da justiça, né? E litigante de má-fé. O ato atentatório à dignidade da justiça, da jurisdição, a multa é de até 20% do valor da causa, enquanto na litigância de má-fé é de 1 a 10% do valor da causa. O ato, se for irrisório, vai ser idêntico para os dois, até 10 salários mínimos, e a multa no ato atentatório à dignidade da justiça vai para o ente público, já com relação ao litigante de má-fé, vai para a parte. E aí você acrescenta também as hipóteses de ato atentatório à dignidade da justiça, lá do artigo 77, que são duas, e as hipóteses aí do artigo 80 do CPC, que representam aí a litigância de má-fé. Então esse tema cai muito em prova, tanto objetiva, quanto discursiva, quanto prova oral. É um tema forte para a prova de vocês, então fique atento aí a essa temática de processo civil. E como sempre, quando chegamos no final de nossa aula, eu deixo aí para vocês o nosso muito obrigado, em especial pela confiança de estar conosco nessa reta final, e a nossa grande frase: não há glória sem sacrifício. Não há glória sem sacrifício. E nossa humilde continência para vocês. E aguardo a aprovação de todos, pois estamos treinando forte para um jogo fácil. Então tá aí minha continência e vocês serão aprovados. Tenho certeza disso. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.